Então aqui, eu vou comentar aqui esse nosso método. E vou criar um outro método aqui chamado upload imagem 2. Eu vou vir aqui abaixo do nosso método 1 e vou colocar aqui o private void upload imagem 2. E aqui eu vou dar início ao nosso código. Eu vou copiar só essa parte do código aqui, que vai ser o mesmo. E agora, a nossa chamada para obter a URL primeiro da nossa imagem, eu vou colocar aqui o nome dela, ponto, put bytes, e aqui eu vou copiar novamente aqui essa parte aqui do código, mas nós vamos fazer diferente. Não se preocupe, eu vou fazer isso daqui só para que a gente consiga entender melhor. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos ali em cima, pegar os bytes, to be array, aqui criar a nossa variável upload task, e agora sim. Então aqui eu vou pegar a nossa upload task e dessa vez, em vez de adicionar o onCompleteListener, eu vou colocar aqui o continue write task. E aqui dentro eu vou colocar new continuation, vou dar um enter. Veja que ele vai automaticamente já preencher aqui para nós, mas eu não quero dessa forma, eu vou apagar até aqui e vou colocar aqui o tipo URI. Vou fechar e pronto. Veja que ele vai ficar aqui em vermelho, mas é só você clicar em cima e dar um Alt Enter. Feito isso, vamos implementar os métodos. Vai ser esse daqui, eu vou clicar OK. Dessa forma, eu vou colocar aqui o parênteses e vou fechar. Então, esse método aqui é ele que vai nos auxiliar a obter a URL da nossa imagem. Então, aqui, em vez de dar esse return null, eu vou dar o seguinte return. Eu vou colocar o nome da nossa imagem, vou colocar um ponto get download URL. Então, logo depois disso, eu posso aqui embaixo colocar, agora sim, o nosso onCompleteListener e aqui dentro invocar o nosso onCompleteListener. E veja que aqui nesse nosso onCompleteListener que nós fizemos anteriormente, aqui o escopo dele é diferente. Veja que ele é do tipo upload task.taskSnapshot. Aqui no nosso não. Aqui no nosso novo onCompleteListener, ele é do tipo URI. Então, pode parecer que eles sejam iguais, mas o conteúdo que essa nossa variável aqui, task, do nosso método onComplete, traz para nós, ele é diferente. Então agora eu faço a mesma comparação que eu fiz anteriormente, que nós fizemos, mas a diferença é que agora eu posso, por exemplo, criar aqui uma variável do tipo URI, pegar essa nossa variável task, colocar aqui o getResult e depois criar uma string chamada URL underline imagem e pegar aqui a nossa variável URI e colocar ponto toString. Então, feito isso, fazendo isso, nós conseguimos obter a URL dessa nossa imagem que nós acabamos de fazer upload. Lembrando vocês que a nossa URL da imagem, eu vou clicar aqui em cima de uma delas, vai ser essa URL aqui. Nós temos aqui ela por completo, que é a URL da onde ela foi armazenada, e também temos essa outra URL de download. Então, quando nós fazemos dessa forma aqui, o nosso upload, nós vamos conseguir obter de volta essa URL de imagem. E ela é muito importante, por exemplo, na hora que você quer salvar essa URL da imagem dentro do database do Firebase, que é esse outro serviço aqui que o Firebase nos proporciona usar. Então, você pode estar salvando depois, aqui no database, as URL das imagens que você está fazendo upload, caso vocês queiram baixar ela depois.
E isso é muito interessante. Nós vamos estar utilizando isso depois no database. Por isso que eu já estou explicando aqui para vocês essa forma de conseguir a URL da nossa imagem. Então, essa primeira parte nós já fizemos. Agora nós temos que melhorar a qualidade com que a nossa imagem vai estar sendo salva. Então, para fazer isso, eu só vou colocar um else aqui. Vou colocar aqui uma mensagem de erro para o nosso usuário, informando para ele que deu erro ao realizar o upload. E aqui eu vou colocar a mensagem sucesso ao realizar upload. Aqui nós temos então também que finalizar o nosso progress, nosso diálogo de progresso. Vou copiar ele aqui, vou colar ele aqui embaixo. E para que vocês saibam que realmente essa variável aqui está armazenando a string da nossa URL, da nossa imagem que nós acabamos de fazer o upload dela, eu vou chamar aqui o nosso diálogo alerta. Vou passar aqui o seguinte título, URL imagem, e a mensagem que nós vamos exibir é a URL da nossa imagem. Aqui agora eu vou colocar alerta ponto show, vou colocar o get base support.text e depois vou passar aqui uma tag, vou passar a tag 2. Opa, aqui é o nosso get support fragment manager e aqui passar a nossa tag 3. Então, fazendo isso, nós vamos obter a URL da nossa imagem. Então, só para testar, vamos fazer o teste no nosso emulador. Eu vou executar ele aqui. Eu vou até vir aqui no nosso storage e vou recarregar ele, que vão ter várias imagens aqui que nós salvamos anteriormente. Eu vou apagar todas elas. Olha só, veja que nós temos várias imagens aqui. Eu vou selecionar todas elas e vou estar excluindo. Excluir. Pronto. Agora então, o nosso emulador já carregou. Vou vir aqui no Storage Upload. Vou escolher a nossa imagem. Vou colocar aqui essa imagem nossa que tem o quadrado vermelho. Vou clicar em enviar. Veja que está aparecendo aqui o nosso Progress Bar. E veja que apareceu a nossa URL aqui da nossa imagem. Então veja só como esse código aqui, o continue white task, ele realmente consegue retornar a URL da nossa imagem que foi gerada pelo Firebase. E aqui nós conseguimos obter essa URL com que a nossa imagem foi salva, e aqui nós fazemos a exibição da nossa URL na nossa tela. Então veja que ao vir aqui no nosso Firebase, no serviço de storage, eu vou confirmar aqui com você se a nossa URL é a mesma que está aparecendo lá no nosso diálogo. Eu vou clicar aqui em cima, vou clicar aqui em local do arquivo, vamos ver aqui, vamos comparar. Veja que o final aqui termina em F0606. E olha aqui no nosso alerta, F0606. Então, nós conseguimos, além de salvar agora a nossa imagem no storage, nós conseguimos também obter a URL dela. Então, a partir do momento que você tem a URL aqui da nossa imagem, nós podemos fazer o download dela em qualquer outra parte do nosso aplicativo, desde que nós tenhamos aqui essa nossa URL.
Lembrando mais uma vez vocês que essa URL aqui nós vamos estar salvando ela depois dentro do nosso database. Por isso que eu estou ensinando vocês a fazer isso.